Nós temos 544 bilhões de investimentos já contratados, não são programas, são contratos já assinados, uma revolução em saneamento, em infraestrutura, aeroportos, cabotagem, está tudo a caminho. Gás natural, nós mudamos o marco regulatório do gás natural, exatamente agora que o gás natural sobe, disparamos as ondas de investimento. Então, o Brasil vai crescer. O Brasil vai crescer, vai gerar empregos. Diziam que nós íamos cair 10, nós caímos 4. Diziam que nós íamos ficar no fundo do poço, nós voltamos em V. Dizíamos que nós não íamos crescer, nós vamos crescer 5,5. E dizem agora que no ano que vem nós não vamos crescer. Nós vamos crescer de novo. E já começaram a dizer que... E já como estão começando a ver que nós vamos crescer o ano que vem, já estão dizendo que é no outro ano, quem pegar o país vai pegar o país em frangalhos. É ao contrário, vai pegar um país que se levantou e começou a crescer. Um país que agora se move através de investimentos e está virando uma economia de mercado forte, o que não era no passado. No passado o Estado foi capturado por interesses privados, piratas privados, criaturas do pântano, burocratas corruptos, degeneraram a política brasileira e estagnaram a economia brasileira. E o Brasil se levantou e, com a ajuda justamente da parte que quer um Brasil melhor, o Congresso, o Supremo, todos estão nos ajudando nessa tarefa de reconstrução. Nós agora estamos diante de um desafio que é esse duplo compromisso. Primeiro foi com a saúde, dentro da responsabilidade fiscal. Agora é com a proteção dos vulneráveis, com a subida da inflação, com a subida dos preços de combustíveis, da energia. Nós temos a tarifa social para a energia elétrica, temos que produzir uma solução para os combustíveis, mas sempre com o duplo compromisso de proteger também as futuras gerações, em vez de simplesmente, como no passado, recorrer a financiamento inflacionário, recorrer a políticas populistas. O nosso presidente é popular, é muito diferente de populismo. Então, nós temos esse compromisso, o Congresso vai nos ajudar, precisamos da PEC dos precatórios, que é o que assegura o nosso espaço para os programas sociais, e precisamos do imposto de renda, ou seja, quem não pagava imposto nos últimos 25 anos, os super ricos, estão tendo que botar a mão no bolso e pagar só 15%. Então, é claro que eles terão que contribuir com o Brasil. E o Congresso aprovando isso, a PEC dos precatórios, e aprovando a reforma do imposto de renda, nós temos garantido o Bolsa Família subindo mais de 60%, bem mais do que subiu a comida, o combustível, tudo isso. Então, esse programa já está garantido praticamente, porque eu confio no Congresso, na capacidade de entrega do Congresso brasileiro, que apenas esse ano, quando a inflação subiu, aprovou o Banco Central Independente. Quando as empresas caíram, aprovou a lei de falências. Quando precisávamos abrir novas empresas digitais, aprovou o marco digital, da economia digital. Quando precisamos de energia, aprovou o marco do gás natural. Precisamos de saneamento, 100 milhões de brasileiros sem água e esgoto, 35 milhões sem água e 100 milhões sem esgoto. Aprovamos o marco do saneamento. Então, o Congresso não tem falhado e vai continuar apoiando o nosso governo. E da mesma forma, os ministros do Supremo, entendendo um erro de origem, lá atrás, quando fizeram o teto para o Poder Executivo, nós nos condenamos e estamos respondendo por esse compromisso a governos austeros, a governos sérios, em vez de governos populistas, como no passado. Então, quando nós nos comprometemos com isso, houve um erro de origem, porque há comandos que vêm de outros poderes. Então, se o próprio Supremo nos dá um comando para aumentar a base e o valor da renda básica, ou do auxílio emergencial, e nós estamos passando de 14 para 17 milhões, e nós estamos passando de R$180 para quase R$300, se nós estamos seguindo esse comando,
esse comando conflita com o comando de pagar os precatórios instantaneamente. Então, nós temos que escolher. Nós vamos pagar os mais frágeis, mais vulneráveis, ou nós vamos pagar os super precatórios? Nós temos que escolher. Então, estamos esperando essa orientação do Supremo, mas fizemos a via legislativa. Primeiro o Congresso, que é a casa que responde ao povo, são os representantes da população, e eles vão nos apoiar, porque sabem que o brasileiro não pode ficar, principalmente depois do impacto da pandemia, sem esses recursos. Então, nós esperamos esse apoio, confiamos nesse apoio e confiamos num futuro melhor com a condução que temos tido, com o apoio que temos tido, com a coordenação dos poderes, porque são independentes, mas compreendem que uns têm efeito sobre as decisões e a vida dos outros. Então, o Supremo compreende isso, que se ele deu 2 comandos conflitivos, paga o precatório, dá o aumento do Bolsa Família, não fure o teto, são comandos que conflitam. Alguma coisa tem que ceder, e nós temos recebido orientação deles e temos recebido o apoio do Congresso. Então, estamos confiantes que o Brasil segue na trajetória do crescimento, estamos confiantes nesses 540 bilhões de investimentos que vêm por aí já contratados, porque daqui até o fim do ano, o ministro Tarcísio vai vender mais 22 aeroportos, o ministro Marinho vai fazer as obras, terminar as obras que ficaram inconcluídas, o ministro João Roma vai estender o auxílio emergencial. Quer dizer, então, nós somos um time remando pelo Brasil. E as últimas observações, o futuro é verde e o futuro é digital. Pois bem, o Brasil ganhou o prêmio de o governo mais digitalizado das Américas. É o primeiro país... É o número 1 das Américas, à frente dos Estados Unidos, à frente do Canadá, e é a 7ª economia do mundo onde o governo é mais digitalizado. O que significa isso? Qual é esse prêmio que o Brasil recebeu? Significa que, em vez de para fazer prova de vida do INSS, você tem que entrar num caminhão, viajar, às vezes doente, até um hospital em outra cidade para ter uma certificação e receber o serviço do INSS, você faz tudo digital. Significa para tirar o seu passaporte, é todo digital. Significa para resolver o seu problema com a Receita Federal, é todo digital. Então, o Brasil, com o Brasil Digital, que na verdade é um portal que todo mundo pode entrar, chama-se br.gov ou gov.br, na verdade é gov.br. Você aperta lá o gov.br, quando nós chegamos aqui tinha 1,5 milhão, na verdade 1.800.000 pessoas frequentando o governo digital. Hoje são 115 milhões de brasileiros usando os serviços do governo digital. Então, se o futuro é digital, o Brasil já está no futuro, porque o nosso presidente foi eleito numa plataforma digital. Ele não seria eleito pela mídia convencional, ele foi eleito nas plataformas digitais. Então, se o futuro é digital, nosso presidente já é produto de uma democracia digital, já temos um governo digital, o melhor das Américas, recebido o prêmio pelo Banco Mundial. O Banco Mundial tinha um outro prêmio também, que foi desativado logo no momento em que nós íamos avançar 30 ou 40 posições como o melhor ambiente de negócio. O Brasil estava em 100º, 30º lugar, nós íamos avançar 30 ou 40 posições. O serviço foi desativado porque, sob suspeita de ter havido influência de um país para manipular os dados, falsificar os rankings de ambiente de negócio. Então, o serviço foi descontinuado. Pena. O Brasil estava ganhando a corrida, melaram a corrida. Mas ganhamos a outra corrida, a corrida digital. Então, no primeiro lugar das Américas. Em segundo lugar, o futuro também é verde. E o Brasil, como disse o nosso ministro Joaquim Pereira Leite, já estamos no futuro também. E eu quero agradecer muito ao nosso secretário, além de todos os ministros que participam do Programa de Crescimento Verde, que o nosso ministro Joaquim vai levar para a COP29, junto com o presidente, em Glasgow,
mostrando que o Brasil é o país que tem energia, a matriz energética mais limpa do mundo, é o país que melhor preservou o seu ambiente natural até hoje e é o país que está criando uma ferramenta extraordinária. Eu quero agradecer ao nosso secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, que trabalhou fortemente. Adolfo também escolhido pelo olho clínico do presidente. Antes de eu chegar e montar a equipe, o presidente já tinha escolhido o Adolfo e botado na equipe. E ele... Levanta aí, Adolfo, para todo mundo te enxergar. E o Adolfo buscou inspiração num economista de Chicago, que ganhou o prêmio Nobel, que na verdade nem economista era. Ele era um advogado. Mas a escola de negócios sempre trabalhou muito próxima à escola de direito, porque, na verdade, a economia depende do direito. E é nesse sentido que nós sempre conversamos também com os juízes do Supremo, de como nós temos que ficar com um horizonte mais amplo para o efeito da legislação sobre os negócios no Brasil. De como é importante trazer toda essa riqueza que o presidente sempre falou, um país que é muito rico, mas não consegue, tem muita dificuldade para tirar o povo da pobreza, exatamente porque a regulamentação não é amigável, ela não é generosa, ela não é estimulante para o mundo de negócios, que é quem cria emprego, quem cria produtividade, aumento de renda e tudo isso. Mas então o Saxida foi buscar inspiração no Ronald Coase e o certificado, a cédula verde, na verdade, é o teorema de Coase. Ele ganhou o prêmio Nobel por isso, é o que nos inspirou, que é o seguinte: quando você define os direitos de propriedade, aquelas propriedades, esse direito permite muita criação de riqueza. Vocês já notaram, por exemplo, que não faltam vacas no mundo. Né? Vaca é bastante produzido, leite, ovo, tudo é bastante produzido, é estimulado, porque tem direito de propriedade bem definido. Já as espécies em extinção, por exemplo, baleias, é difícil definir o direito de propriedade. Elas vivem num lugar onde nós não conseguimos chegar ainda, que é o oceano, para poder controlar o meio ambiente. É muito difícil, mas nós temos que evitar, temos que ambicionar isso, não deixar poluição, tudo isso destruir o ambiente onde nós vivemos. Então o teorema de Coase diz o seguinte: quando você define o direito de propriedade, fica fácil você estimular a atividade e a produção. O que nós fizemos com a cédula verde foi o seguinte: daqui para frente, o produtor tem o seu terreno, ele é pago, ele é estimulado pela primeira vez no Brasil. Isso está sendo definido ainda no mundo. O mundo ainda não tem essa legislação estabelecida. É uma inovação, nós estamos à frente desse futuro verde. Não só porque temos a matriz energética mais limpa, não só porque somos o celeiro do mundo, não só porque preservamos o nosso meio ambiente ao mesmo tempo em que somos esse celeiro do mundo, mas também porque agora estamos definindo o direito de propriedade em relação ao carbono, nessa transição para uma economia livre de carbono. E como é que nós estamos definindo? Quem tem uma propriedade rural e preserva, ao mesmo tempo que está produzindo, mas preserva, ele começa a receber pela primeira vez pagamentos por serviços ambientais. Então, o pagamento por serviços ambientais vai trazer bilhões para a preservação do meio ambiente, para florestas, para parques. Você tem um parque, você quer estimular a preservação? A árvore viva vale mais do que a morta? Sim, se pagarem pela preservação. Então, parabéns a toda a equipe, parabéns, presidente, pelos 1000 dias, e estamos no futuro. E o futuro é verde e é digital.